vão falar sobre aquilo que a gente tem como esperança, mas que já deveria ser uma realidade, que é a ressurreição de Jesus, né? Jesus, ele ressuscitou. E é engraçado que no fundo, eu me sinto constrangido em falar isso, porque eu pessoalmente creio profundamente na ressurreição. Mas a gente vive numa geração intelectualizada demais, banalizada demais para acatar essas coisas na nossa vida. A gente tem tecnologia a nosso favor, a gente vive numa sociedade profundamente biologizante. O que é isso? Você não acredita que o ser humano é espírito. Você tem que procurar alguma coisa no código genético da entidade. E aí só é ciência se tiver comprovação genética. E as pessoas acreditam na programação genética, as pessoas acreditam no determinismo genético. Nenhuma coisa que a biologia fale, mas as pessoas acreditam. Sai nos jornais como se fosse assim, tudo previsível. E o grande sonho das pessoas é ter um controle sobre isso. E ressurreição, antes de tudo, fala sobre essa perda total de controle. Porque a gente está falando do inusitado, a gente está falando daquilo que é imponderável, que é incomensurável, que é uma coisa que passa muito além do nosso entendimento. Só que nós somos servos do Senhor, e Ele, desde do anúncio do seu nascimento, na vida que Ele teve aqui, e você, se não consegue acreditar nos textos bíblicos, já deveria ter experiências pessoais com Ele, para perceber que não dá para você mensurar as coisas, mas elas existem, elas acontecem, e Jesus ressuscitou de fato. Né? E eu vejo, por exemplo, hoje, eu estava vendo o pessoal celebrando aí nas redes sociais, na internet, então as pessoas celebram a ressurreição e ficam assim, elas aprenderam que hoje Jesus ressuscitou, mas quando você vai encostá-las na parede e ver o que elas realmente pensam disso, elas nem acreditam. Aliás, uma coisa que tem me assustado ultimamente é esse fenômeno, né, de pessoas que têm um discurso religioso muito frequente, mas elas não têm nada com Deus, elas não ligam para Deus. A mesma hora que a pessoa conta que ela usou de subterfúgios para poder cantar alguém, vamos citar um dos milhões de exemplos, né? Mas eu tenho ouvido assim, a mulher vai e conta para você que ela arrumou todo um esquema para seduzir alguém e rir daquela pessoa. Tipo, eu tirei ele do sério, Aí eu me digo, não, graças a Deus, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, eu ando com Jesus. Não bate, quem anda com Jesus não faz esse tipo de coisa. Mas ele fala isso, fala que anda com Jesus, isso que comemora a ressurreição, é uma morte ambulante. Né? Você tem um dos exemplos, mas tem, você vê essas delações premiadas aí. O que teve de gente orando para receber a propina. Senhor, nós te agradecemos por esse dinheiro, porque ele será muito bem utilizado. Esse cara está agora em uma igreja comemorando a ressurreição. Então, até existencialmente, a ressurreição é um tema que vai ficando cada vez mais distante, quiçá pensar na volta de Jesus, né? Aí que não dá para a gente acreditar na prática esse papo de Jesus aqui, porque a gente mal acredita que ele ressuscitou, né? A ressurreição serve no máximo para ficar cantando, ressuscitou! Mas ele é uma coisa morta na vida das pessoas ainda. Mas de qualquer maneira, independentemente das pessoas absorverem para si, Jesus ressuscitou. E é legal você ler esse texto, o paralelo dele está lá em João, que além dessa questão de Jesus pedir alguma coisa para comer, pedir para pegarem nele para ver que era ele, quer dizer, não é fantasma, não é uma ressurreição simbólica, não é uma missão para a gente aprender o poder de Deus, não, ele ressuscitou mesmo. João dá um outro enfoque desse mesmo quadro, fala que nesse momento, quando os discípulos tinham ido lá para um outro grupo de discípulos no cenáculo, a portas fechadas, né? João que vai dizer isso, estavam trancados com medo dos judeus, fala, olha, ele esteve lá em casa agora à tarde, ele sumiu. Na hora que ele partiu o pão, a gente viu que era ele. Enquanto eles falavam essas coisas, Jesus aparece e fala, paz seja convosco, e sopra sobre eles o Espírito. Porque Jesus iria falando, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, que são sempre palavras de duplo, triplo e óctuplo sentidos, porque é Deus falando. Então, tanto é no sentido de que esse universo é imenso demais, a gente pode construir vidas aonde for necessário, mas sobretudo ele estava dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, por isso que eu vou, porque eu só vou poder voltar quando eu for. Ou seja, em certo sentido ele voltou, porque quando ele foi, ele passou a habitar em nós pelo seu Espírito, porque na casa do Pai há
moradas. Nós somos a morada. Mas não para só aí, porque a gente está nessa terrinha, planetinha, malditozinho por nossa causinha, é por nossa causa. Porque com certeza Deus não permitiria que mais de 8 bilhões de pessoas fossem feitas, e tantas quantas mais fossem feitas nesse mistério da vida, para ficarem aqui fazendo cocô no planeta e matando os animais com suas próprias fezes. Que no resumo é isso que a gente está fazendo aqui. A gente faz cocô sobre os animais, a gente massacra os animais, a gente morre de medo de que os animais aprendam alguma coisa para que aquele Éden não seja restaurado, porque a gente nem quer essa ressurreição, né? E aí Jesus disse, tudo bem, isso é morte, a terra está maldita e ela só vai ter um basta no dia que ela pegar fogo. E nem vai precisar Deus colocar fogo na terra, não. O ser humano que vai meter fogo nessa terra. Os anjos do Apocalipse por excelência. Mas ele ressuscitou para nos dar essa esperança. E independentemente disso, desse trancafiar nosso cósmico, é legal a gente pensar na ressurreição, até mesmo fazendo um contraponto com uma coisa que domina a humanidade. Tem uma teoria que domina a humanidade, que é a reencarnação. Seja ela a reencarnação humana ou a reencarnação, tem até um nome mais técnico que eles usam aí, de eu morrer agora e voltar no outro ser, da formiga ao cachorro, à vaca ou até um outro ser humano. São teorias que elas dominam a humanidade. Aí chega Jesus, aquele judeu zeco da Galileia, e fala, não, quem crê em mim já passou da morte para a vida e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está propondo, então, não é uma reencarnação, está propondo a ressurreição. Porque a reencarnação vai dizer, sobretudo, que o céu é como se ele fosse o depositário de muitas e bilhões de almas que ficam aí penando. De acordo com a teoria da reencarnação, mesmo que eu não tenha consciência da minha vida passada, eu estou aqui pagando pelos pecados da minha vida passada. Esse é o juízo de Deus. E só tem um jeito. Oi? Já tem gente achando que pecou muito. Nossa. Aí, e aí, na verdade, nós estamos aqui de passagem, pagando. Ainda tem uma coisa, não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Você vai adquirindo, com o auxílio divino ali distante, uma maneira de você ir se restaurando até evoluir e se tornar espírito de luz. E dentre os seres humanos, Jesus foi o que conseguiu fazer isso, porque por isso ele é o espírito de luz por excelência. Então, acaba que as ideologias espíritas, elas até reconhecem Jesus como um ser humano que foi evoluindo até virar espírito de luz, e nós vamos virar isso também. De acordo com os nossos atos, de acordo com a justiça de Deus, nós vamos percebendo. E aí tem 1 milhão de teorias, das mais infantis até as mais sérias, tem muita gente séria nessa história também, de achar, por exemplo, que uma pessoa que, sei lá, nasceu com a síndrome de Down, ela foi alguém que zombou de alguém na vida passada e não está pagando. Então você acaba olhando para as pessoas assim, está pagando alguma coisa. Mas esse tipo de olhar, desse juízo mesquinho, não é uma coisa só de algumas pessoas espíritas. Eu não posso dizer que o espiritismo pensa assim, mas pessoas espíritas pensam assim. Assim como há coisas no evangelho que não são assim, mas os evangélicos são mesquinhos, arrogantes, a vitória deles tem sabor de mel, eles querem ver o outro se ferrar, eles querem ir para o arrebatamento ficar bem na terra. Tem outra palavra para usar, me desculpem. Né? Então é o desejo de vingança, mas isso não tem nada a ver com o evangelho. Então, assim como tem evangélicos que pensam assim, tem espíritas que, independente do que eles estudam, eles pensam assim, Deus é pai, e aí você tem que fazer a caridade para ajudar aquele espírito apreendido a sair dessa condição, mas aí já tem uma coisa de superioridade, que é a tal da caridade, que é um ato superior, eu vou aqui restaurar a sua sorte. Enfim, a reencarnação acaba te colocando então nisso, que eu sou um espírito encarnado, ou por que não dizer reencarnado. E aí toda hora tem almas tentando entrar em corpos para mudarem a própria sorte, meio que de acordo com as próprias almas. E a ressurreição, como tudo no Evangelho, porque o Evangelho ele é simples. Mas o simples em si mesmo é complexo. Porque é simples você falar, como que Deus esteve entre nós? Ué, ele é Deus, não é? Então ele entrou no útero de uma mulher e se deixou virar mórula, blástula, gástrula e, puf,
implantou-se no útero de Maria e nasceu. Isso é simples. Mas é tão simples que é tão complexo você entender isso. Não, mas e o critério científico disso? Aí começam as discussões. Então o Evangelho é simples, tanto quanto ele é misterioso e complicado, porque a ressurreição diz o que pra gente? Olha, o céu não é depositário de almas que ficam aqui reencarnando, ou uma miríade de pessoas que ficam mandando informações do mundo por vir. Na verdade, o Zacarias tem um versículo, acho que é Zacarias 2:9, se eu não estou enganado, que diz assim: eu sou o Senhor que formou o espírito do homem dentro nele. E ali naquela frasezinha profética, Deus dá uma dica para a gente, está dizendo, gente, cada pessoa foi formada ali. Ninguém é um espírito anterior que se encarnou num corpo humano. O corpo, no certo sentido, é carcaça, porque nós somos mais do que isso que a gente apresenta. Eu sou mais do que isso aqui, braços, pernas, e cérebros e sinapses. Eu tenho uma história, tenho uma existência, né? Fui chamado para a eternidade. Agora, por outro lado, eu fui formado aqui junto com esse corpo. Eu sou um ser do tempo que foi abraçado pelo Eterno. Então, eu passei a existir na hora que uma lei da natureza foi cumprida, houve uma fecundação, e ali Deus formou o meu espírito dentro em mim, ali, na hora. Então eu não sou um ente que está aqui agora, arrumando a minha história. Não, a minha vida é essa daqui. Por isso que a sabedoria diz que a vida que eu tenho é só essa. A vida humana, histórica, existencial é só essa. E Jesus diz, é só essa, é verdade. Mas aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. E aí, para ele provar isso para a gente, ele fez isso nele. Porque ele veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e disse, vem cá, pega em mim. E aí você tem que ficar assim, isso é um relato, né, Alex? Isso aí está na Bíblia. Quem garante que isso é verdade? Eles garantem, por isso que todos eles morreram. Daí a palavra martírio se associar à morte, mas na verdade o mártir é o testemunho. Eles testemunharam a própria vida. Você aquele que crê naquele cara que diz que ressuscitou? Não, ele não diz que ressuscitou. Eu vi, eu andei com ele. João começa a sua primeira carta dizendo isso com toda portentuosidade. É isso que fala. Com toda a celebração, com toda a alegria do velhinho. Ele chega e diz assim, olha, o verbo eterno, aquele que nós falamos com ele, nós o tocamos, ele ressuscitou, nós pegamos nele. Então ele é amor. E aí o João, em nome dessa certeza, ele foi exilado na ilha de Patmos e dizem as más línguas que ele foi jogado num caldeirão quente e deve ter sobrevivido, enfim, há muitas histórias, mas o fato é que todos eles pagaram com a própria vida porque eles viram o Cristo ressuscitado, que era um absurdo para a ciência, para a lógica humana, para o simplismo da lógica humana. Porque o Evangelho é simples, mas ele não é simplista. Porque a simplicidade é você andar com esse Deus que é um absurdo para a nossa existência, mas ele é verdadeiro. E o simplismo é você falar assim, não, ele não cabe no meu raciocínio, não dá para crer nisso. Aí você segue com o seu orgulho, não, porque eu exerci o meu raciocínio. Esse Deus que é amor não pode ter vindo aqui na Terra. Os gregos se escandalizavam com João, né? Como assim que ágape se fez eros? O verbo se fez carne seria isso. Olha, ágape, o amor infinito, eterno, ele se fez eros, se fez carne, ficou sujeito a tudo quanto é coisa. Não pode. Daí a frase de Paulo, o Evangelho é loucura para os gentios. E os judeus ficaram escandalizados, como que o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus que nos levantou como uma nação para essa terra toda, me aparece como um galileu? Que pode vir que presta de Nazaré? Esse é o Deus? Não, isso não é Deus, isso é uma blasfêmia. A gente vai matar essa blasfêmia. E Deus, falando em relação aos entendidos, ele não está nem aí. Ele se deixa debochar e ele segue debochando dos entendidos, dos logicistas, dos simplistas, daqueles que sabem provar na imagem que ele não é Deus coisa nenhuma, daqueles que falam assim, você é Deus? Você diz, e ele que fala com você nesse momento, rasga suas vestes, fala, blasfemou,
dá nele uma pancada na cara, com um cacetetezinho de militarzinho romano, e Deus fica tão calado quanto debochado dessa gente. Mas para os simples, que de tão simples que são, se deixam ter a fama de loucos, ele vem contar, olha, eu ressuscitei. Sabe Maria Madalena, louca, desvaiada, mulher safada, dominada por 7 espíritos? Eu ressuscitei, eu vim contar primeiro para vocês. Maria, irmã de Lázaro, meu amigo, vão falar que isso tem a ver com amizade, que isso é coisa de família. Não tem problema não. Eu sou amigo, eu vim contar para você que eu ressuscitei. Esses homens bobinhos da Galileia, pescadores, manoteiros, né? Pedro, babacão, achou que ia dar a vida por mim, me traiu antes do galho cantado 3 vezes. Tiago queria sentar ao meu lado, lá no céu, queria que o João sentasse de um lado e ele do outro, mas eu ressuscitei. Enfim, gente companheira, amigo do Pedro como o João, e até o Judas que o traiu e se matou, ele chamou para o Judas: fique em paz, Judas, eu ressuscitei. Estou vivo. E aí ele foi lá falar com o diabo, que até o diabo se surpreendeu, né? Você é muito inteligente, cara. Você é perfeito no que você faz. Só tem um detalhe. Eu ressuscitei. E ele continua dizendo para aquelas pessoas que têm alguma ciência, mas que não são simplistas, nem simplórias. Porque o simplismo, ele pode se esconder de intelectualidades, né? Por que a humanidade tem dificuldade de crer em Deus? Porque eu não vejo nada na existência que comprove que Deus é amor. É o simplismo, porque não é para você ver, é para você vivenciar. Mas para aquelas pessoas de conhecimento, mas que se deixavam levar pela simplicidade, olha, eu não entendo nada, mas eu sei que Ele ressuscitou, Ele está comigo, e a prova maior sou eu estou aqui, eu consegui crer nele. Isso é coisa de quem ressuscitou. Porque é impossível qualquer um de nós crer nele. Qualquer adolescente normal começa a se perguntar: Deus, eu sei lá se isso é verdade, não tem nenhuma prova disso. Mas a todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, porque isso é só uma questão de poder de Deus. Poder de Deus em diálogo com a humildade humana. Né? Que tudo vem dele e ao mesmo tempo ele se deixa ser escolhido por você. Porque a simplicidade é isso, é você entender esse mistério e acolher. Não é ficar tentando explicar o que é que está de um lado, o que é que está do outro. Então Jesus chega para aquela gente simples, e são esses que terão o privilégio de ver a verdade da ressurreição. Chega para eles e fala: pega aqui, só. Aí pegaram, eles ficaram maravilhados, né? Teve aquele rito lá que o João conta, que ele soprou o Espírito sobre eles e falou: olha, a partir de agora, de quem vocês perdoarem pecados serão perdoados, de quem vocês retiverem serão retidos. Ou seja, eu vim contar para vocês que eu estou vivo, e ainda vim dizer para vocês que eu coloquei em vocês a minha autoridade, a minha verdade, e isso é ressurreição. Mas aí, apesar de todas essas coisas, eles ficaram ainda meio duvidosos. Agora vamos resolver esse negócio de maneira simples. Então, tem alguma coisa para comer aí? Aí deram um peixe para ele, e a tradição acrescenta que deram também um melzinho, né? Tipo, comeu alguma coisa, deve ser um cafezinho. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A palavra diz que ele se alegra com o fruto do seu penoso trabalho, embora a gente não consiga se alegrar. Nós que somos habitação do seu espírito, né? Outro dia eu passei numa igreja, tem uma igreja chamada, acho que ela até fechou, ali na divisa de Belo Horizonte com Neves, Nova Copulha. Igreja Pentecostal Hospedeiros do Espírito Santo. Nossa, xistose, né? Hospedeiros de... Não, eu não sou hospedeiros. Eu sou a habitação dele. Ele mora em mim, não está hospedado em mim. Isso até é engraçado, as pessoas confundem. Como é que vocês ficam duvidando aí da religião espírita? O Espírito Santo não baixa nas pessoas, mas o Espírito Santo não baixa em ninguém. Ou ele habita ou ele não é. Né? É habitar nesse sentido. Que ele ressuscitou tanto, que a maior prova de que eu tenho que ele ressuscitou é que nós estamos aqui por causa dele. E ele habita em nós. E esse habitar dele em nós é que se chama Espírito Santo. Né?
que há um só Deus, um só mediador. E esse Deus ele consegue ser pai de tudo, que cuida de todas as coisas no sentido externo do termo, e ele se fez carne durante 33 anos na Galileia, e ele habita dentro de nós, por mais absurdo que isso pareça, mas isso também é ressurreição, porque se não tiver absurdo, não há ressurreição. Como é que ele pode habitar em mim, ele pode habitar em você, com esses absurdos que a gente anda praticando no dia a dia, com essa teimosia que a gente tem em relação à sua voz, com essa dificuldade que a gente tem de deixar ele se fazer Deus em nós e a gente se fazer a gente nele, em nós. Então, se não tem mistério, não tem ressurreição. Quando você entende isso, a gente começa a celebrar, né? E a gente começa a perceber que a ressurreição ela tem pelo menos 3 aspectos, né? O primeiro aspecto é nesse sentido eterno dessa ideia cristã de que Jesus esteve entre nós, ele morreu e ele ressuscitou, como as igrejas estão celebrando hoje. E é para ser celebrado, embora para variar, tudo que tem a ver com Jesus, porque a humanidade ainda não o acolheu, não percebeu, ele não se revelou, ou não se deixaram revelar por ele, aí ele vai ter que concorrer com a Nestlé, ele vai ter que concorrer com o coelho do Egito, que fica botando ovo, ele vai ter que concorrer com um monte de coisa, porque na verdade ele não é o desejado das nações. Ele não é e misteriosamente talvez não será, porque de repente um quadro que a gente tem no Apocalipse mostra isso, né? Que ele vai reinar por 1000 anos, e serão 1000 anos de paz, um número simbólico. Vai ser um tempo quase infinito de paz. Mas diz que nesse período só vai ter paz porque Satanás vai estar preso. Mas é muito chocante quando o texto diz que quando Satanás for solto, rapidamente ele vai conseguir a fidelidade das nações para se levantar contra os ungidos, contra aqueles que se deixaram levar por essa ideia louca da ressurreição. Então, tem um mistério aí entre Deus e a humanidade. A humanidade não consegue gostar de Deus. Por isso que quando você consegue gostar disso, tem de vir gratidão junto, porque você conseguiu gostar porque foi Ele quem se revelou. Senão, a gente não consegue gostar, a nossa vida é uma dificuldade, a gente vai pregando o Evangelho sempre enlameado com as nossas intenções humanas, a gente acha que fazer malabarismo que dá dinheiro mesmo, eu preciso sobreviver, então não vou ficar mexendo com o Evangelho. Vai ser coisa de quem está à toa, ou ouvir, como eu já ouvi de alguns irmãos, não, olha, eu sou um empresário eficiente, quando eu aposentar eu vou dedicar minha vida ao Evangelho, como se o Evangelho fosse coisa de aposentado. Tipo, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora estou à toa, Senhor, eu estou livre para ti. O Evangelho é o comprometimento até da sua existência, dos seus projetos de vida, porque ele ressuscitou. Ninguém consegue entender isso não. Então você entendeu se você foi alcançado, tem nada de esperar aposentar não. É chamar ele agora, no meio do estrago da sua vida, e dizer, ressuscita aqui em mim. Então essa ressurreição no caráter amplo tem a ver com isso, que ele ressuscitou, embora ele continue não sendo desejado das nações, e Ezequiel completa essa profecia de Apocalipse e vice-versa, né? Porque diz que as nações vão se juntar contra ele, Gog e Magog, e eu fiquei pensando, que louco, porque a gente começa a perceber como que a Bíblia, mesmo ela tendo as suas heresias, a parte profética dela é intocável. Não sei se você sabe o que seria Magog, né? Magog é um nome espiritual para te levar a duas situações que elas vão acontecendo no mundo de maneira sutil. Né? São, digamos assim, os povos marronzinhos dos olhos puxadinhos, porque o Magog foi aquele ancestral lá de Noé que deu origem aos povos mongoloides, né? Os hindus, chineses, o povo do olho puxado, e não é para a gente estar localizado nessa característica física deles, mas há alguns elementos culturais que aparecem numa cultura. Então quando você vai estudar, por exemplo, só um tiquinho assim, coisinhas básicas que eu vou falar para vocês sobre a China, por exemplo, que é uma das grandes potências mundiais. Ela é tão grande, tem aquele dragão, né, na sua história, que você pode fazer uma leitura, né? Aquela história da antiga serpente,
foi se engordando com o tempo, foi virando um dragão, que é o símbolo dos filhos de Magog. E aí eles têm aquela cultura onde há muito dinheiro e nenhuma humanidade, onde as mulheres são escravas do Estado, onde crianças são vendidas para um monte de coisa, onde meninas são vendidas para o mundo pornográfico, e dizem as más línguas que está para sair aí uma cirurgia, pode ser que ela seja verdadeira, de transplante de cabeça, que eles vão tentar implantar num corpo que houve morte cerebral a cabeça de alguém, que são pesquisas maravilhosas. Só que essas pesquisas maravilhosas e esses avanços maravilhosos, geralmente eles são testados em crianças que estão sendo escravizadas pelo Estado nessas horas ali, pelas regiões da China. Né? E são coisas tão macabras, situações tão horrorosas, que vocês ficam assim, não, isso é mentira, é maldade demais, nossa humanidade é maldosa demais. Por isso que Apocalipse está chamando a gente de anjos, porque o que a gente está fazendo está o tempo inteiro em conexão com esses seres invisíveis. É sempre bom lembrar que cultura tem duas raízes, né? Que é a transformação do homem, que o ser humano faz em relação à natureza, mas é essa transformação, sobretudo, de maneira cultica. Eles invocam entidades, eles clamam aos seus deuses. Né? Então, não é só crente que vai na campanha de sexta-feira para garantir o seu emprego. O Michel Temer, ele invoca as suas entidades lá na religião particular dele para ele fazer o que ele está a fim de fazer. E os chineses, é interessante que eles têm uma religião, né, que é o budismo, o taoísmo, mas na verdade eles vão adquirindo uma sabedoria da vida, mas é uma sabedoria que na prática as pessoas são assim. Outro dia tem um vídeo na internet de uma menina que está atropelada por 7 carros e ninguém está nem aí, porque é menina. Menina. Não era nem para ter nascido mesmo. Então, quando vai juntando eficiência econômica com banalização das pessoas que estão vivas e ao mesmo tempo punições por coisas bobas, né? Em lugares, por exemplo, na Índia, o cara foi banido do seu povo porque ele era um médico e ele se compadeceu das mulheres da sua cultura, que ainda não usa os absorventes que as mulheres do Ocidente usam, então ele criou um absorvente. Ele foi banido do povo dele. Então, assim, são penas terríveis para esse tipo de coisa e nenhuma penalidade para a maldade humana. Né? Isso sem falar na natureza, né? Não é à toa que a China é a maior consumidora de carne do Brasil. Né? Além de toda a carne que ela consome, ela tem que... Eles curtem comer seres vivos, assim, tem que ser aquelas torturas. Então, a profecia diz isso. Vão ser coisas de caráter espiritual e, ao mesmo tempo, elas nascem ali num povo, nos filhos de Magog. Os filhos de Magog vão vendo isso. Se você for olhar hoje, a Rússia vai murchando, mas os Estados Unidos continuam ali. E, ao mesmo tempo, China. Tem uma coisa espiritual aí. E só quem não é da ressurreição que não consegue fazer leituras acerca disso. Né? Isso não é para a gente ficar amedrontado, é para você saber, olha, é por isso que eles vão odiar o príncipe da paz quando ele trouxer paz a este mundo. Porque as pessoas não querem paz, as pessoas querem dinheiro. As pessoas não querem paz, as pessoas querem aparecer umas sobre as outras. Por isso que o príncipe da paz sabe que a paz dele não vai chamar a atenção. Porque só um novo céu e uma nova terra, e a gente ressuscitado com toda a plenitude do nosso ser transformado nele, é que a gente vai sequer desejar viver isso. E nós estamos todos sujos com as questões da existência. E aí a mensagem da ressurreição vem dizer isso, olha, no meio de todo o panteão religioso no qual vocês acreditam, eu ressuscitei para dizer isso. Há esperança, a humanidade vai ser restaurada, haverá ressurreições. A linguagem, por vezes, pode parecer linguagem estranha à moral. Mas a terra vai ter que pegar fogo para que haja um novo céu e uma nova terra. O céu e a terra serão a mesma grei, ou seja, nem vai haver mais distinção entre terra e céu. Né? Por isso, eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição também ela tem um caráter literal, né? Então, além dela ter esse caráter eterno, histórico, que ela vai acontecer e a gente não sabe quando, mas você vai vendo pela lentidão de que as coisas espirituais prenunciam isso, seja as coisas espirituais maravilhosas como as profecias, seja as coisas espirituais macabras como essa cultura do Magog e essa
essa multiplicação de uma religião que vai invadindo a Europa como pragas. E ninguém tem que se levantar contra isso. O crente não tem que se levantar contra os filhos de Magog e nem contra os filhos de Maomé, de Giges. O que a gente tem que saber é atentar para essas coisas. Olha, presta atenção. É isso aí, o reino de paz está chegando. O reino de paz, por causa da dureza do coração das pessoas, ele acaba vindo num caminho de guerra. Mas ele vem. Ele vem. Esse é o sentido eterno. O sentido literal é isso que Jesus chega e fala assim: me dá alguma coisa aqui comer. Porque ele ressuscitou mesmo. Isso não é simbolismo, simbologia, historinha bonitinha para você comemorar no domingo de Páscoa. Ele ressuscitou mesmo, isso é responsabilidade para a sua vida. E aí a gente rapidamente vai para o terceiro sentido da ressurreição, que é esse sentido existencial. Porque aquele que é eterno, que vai restaurar todas as coisas, que veio aqui e se deixou levar pela religião, ele ressuscitou. Mas antes de ir para esse sentido existencial, ainda vamos para o sentido literal, que é ele que ressuscitou. Esse cara ressuscitou e ele continuou sem compromisso com uma coisa que a gente fica tentando se comprometer com ela. Porque, olha só, ele ressuscitou, a religião vive cultuando a sua ressurreição, mas ele não comunicou com a religião, porque esses eventos que a gente leu aqui, dele chegar para apóstolos que estavam no secreto, com medo dos judeus, com medo de quem? Da religião. Ele chega para eles, faz aquela cerimônia, eles pegam nele, ele está vivo. Lucas vai dizer em Atos que ele andou com eles durante 40 dias e no dia que ele foi embora eram 520 irmãos. Quer dizer, foi ali no boca a boca até chegar a 520 irmãos, que foi quando ele foi indo embora sobre uma nuvem. E aí os anjos chegam e falam assim: olha, do mesmo jeito que esse Cristo ressuscitado, vocês viram ele embora sobre uma nuvem, ele vai voltar para vocês do jeitinho que vocês viram ele. Ele vai voltar sobre a nuvem. Ou seja, haverá um acontecimento literal. Não é porque eu não sei se eu vou estar lá no dia que isso não é verdade. Eu não sou Deus para ter que estar nas situações, elas serão. E todo olho verá. Né? Mas o legal é que todos esses eventos que viraram histórias nas Escrituras, as quais a gente idolatra, eles não passaram pelo crivo político, científico, econômico, religioso. Não passaram. A única coisa que passou foi a vergonha, a crucificação, a rejeição, a morte. Mas a ressurreição não. A ressurreição foi na porta dos fundos. Foi no caminho paralelo. Aqueles 500 irmãos tinham chance nenhuma. E até aqueles eventos que Atos vai contar, o livro de Atos vai contar, que eles estavam ali no meio de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, celebrando a festa, no cenáculo. Eles estavam apenas conversando, quando de repente veio um som com um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e eles passaram a falar línguas que eles não tinham aprendido, e o Evangelho foi pregado para aquelas pessoas ali naquele evento do Pentecostes. São eventos ao mesmo tempo poderosos, mas que ao mesmo tempo não tem importância humana nenhuma. E esse é o mistério da ressurreição, porque ela é verdadeira e ela é poderosa, mas ela não vem pelos caminhos que a gente aguarda que ela vem. O dia que os cientistas admitirão a ressurreição. Não espere por esse dia, porque ele não vai chegar, porque Deus nem tem interesse que ele chegue. Porque o dia que a ressurreição for comprovada, Deus não é Deus. Pronto, então já perca as esperanças de que se comprove alguma coisa de Jesus. Graças a Deus ele não deixou rastro de nada. Não deixou a letra dele, não deixou a roupa dele, não deixou o perfume que ele usou, não deixou a casa que ele morou, não deixou sinal de nada. E o nada foi tão grande que eu até arrisco a pensar que ele teve até uma família, mas nada ficou, porque, pelo amor de Deus, a mãe de Jesus já dá trabalho. Né? Então não ficou nada, porque ele não tem interesse de que as pessoas fiquem adorando as coisas, a prova que elas têm de que é ele. Né? Nem os evangelhos, tá? Por isso que quando a gente vai ensinar sobre os evangelhos sinóticos, você estava vendo professor de teologia, o que
foi que ele falou? Filho, ele falou. E aí quem pôde traduziu. Então, Jesus chega e fala assim, o reino de Deus em Lucas. Mas em Mateus diz que ele chegou e falou o reino dos céus. Então, até o que ele falou foi processado de acordo com as percepções, com os motivos daquilo que foi escrito, porque ele não quer deixar rastro, simplesmente porque o justo viverá pela fé, não é pela prova, pelo que ele deixou gravado. Eu sou um ser humanozinho, idiotinho, eu tenho que deixar uma coisa gravada. Né? Mas Jesus, ele é Deus, ressuscitado, batendo na nossa cara de comprovação científica. Não deixou rastro nem nos textos que a gente lê nas Escrituras. Ou você se relaciona com ele para ir descobrindo que aquilo ali é verdade, embora não seja a literalidade, mas é verdade, porque ele é Espírito. Nem todo mundo escutou as coisas com o mesmo ouvido. Quem escreveu tem a sua própria moral, e aí acabou que isso foi processado no meio da escrita. Mas ele é Deus, ele reina sobre todas essas coisas, e no meio disso tudo eu só quero que a gente entenda o seguinte: amem uns aos outros, tolere as ignorâncias uns dos outros, confronte o que é possível um entre os outros, mas todos sirvam a mim, porque eu ressuscitei, eu sou maior do que todas essas coisinhas. E não fique esperando religião curtir a ressurreição. Ressurreição é coisa para marginal. Ressurreição é coisa para quem está sozinho na vida. Ressurreição é coisa de quem ficou ali no meio de 500 irmãos, numa terra que já é extremamente populosa, foi embora e se revela por um outro caminho, que não é o da ciência nem da tecnologia. É o caminho do Espírito, da verdade, da fé, do amor, do dia a dia. Essa é a ressurreição literal. Que a religião cultua, porque já não está mais aqui para atormentar a gente, então nós vamos cultuá-lo. Porque ai dele se ele aparecer aqui. Se ele aparecer aqui, nós vamos ter que testá-lo, porque vai saber. E ele, nem aí, porque ele habita com humilde de espírito. Por último, a ressurreição é essa ressurreição existencial. Porque quando eu entendo isso, que Deus se fez carne, morreu e ressuscitou, e que essa ressurreição historicamente ela foi à margem da religião, da ciência, da tecnologia, eu também agora não preciso nem me preocupar em dar testemunho das minhas histórias. Eu sou o testemunho. Quem for dele vai ver ele em mim. Quem tiver de ser alcançado por ele vai contemplá-lo em mim. E aí eu também trago isso para a minha vida particular. Porque, gente, casamento é um milagre. A vida é um milagre. Criar filhos é um milagre. Você sobreviver na terra do tempo é um milagre. E não tem problema, deixa o pau quebrar, porque você anda com o marginal ressuscitado. Os textos que eu mais amei que eu li na internet são esses que mostram isso, né? Ele era um asilado político, num certo sentido, filho de mãe solteira, que é aquela historinha de que a mãe dele engravidou do Espírito Santo não rolou, né? Então, para a humanidade, ele é filho de mãe solteira, e tinha um pai adotivo, e bastardinho. Então, ele tinha todas as marcas humanas da antipropaganda, e foi esse cara que ressuscitou. E a religião não aguenta nada que tem nesse cara, mas a religião celebra a ressurreição dele, porque ele não está mais aqui para encher o saco. Né? E aí, não adianta você ficar localizando o eilo aqui ou o eilo ali. O Papa Francisco, pelo menos até onde a gente pode conhecê-lo, é um, de repente, dos papas que mais faz a vontade dele. E de repente a ideologia fala, não, essa igreja católica é resto de Babilônia. Dane-se! Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E esse Papa, ele tem mostrado com as palavras que anticristo é uma coisa que ele não é. Né? A religião fala, não, ele é anticristo, ele quer liberar gay, divórcio, mulher. Então, quem realmente compreende esses escândalos da existência não pode ser anticristo. Porque ele, o escândalo em pessoa, acolheu todas
todas as porcarias que a gente não consegue acolher. As porcarias que, na verdade, são pessoas. Mas a nossa moral não consegue acolher. E mais, existem coisas que ele te deu o poder de realizar isso só no poder dele mesmo. Porque uma mulher possuída por espíritos malignos, como ele lidou com as mulheres da Galileia, elas só podiam ser libertas pelo poder do Senhor na vida dele. Então não é a minha psicologia e nem a minha filosofia humanista e nem a minha ideologia inclusiva de esquerda que vai modificar essas pessoas. Pelo contrário, elas vão ficar mais manipuladoras. Mas o poder dele em mim que me faz discernir e dizer aqui eu vou porque ele está comigo, ou aqui eu paro porque ele não quer que eu seja algum instrumento aí, isso é viver uma vida ressuscitada. Porque a ressurreição é o inusitado o tempo todo te pegando, é o inusitado o tempo todo te transformando, é o inusitado o tempo todo dizendo para você, olha, há esperança. A gente vive num mundo onde a gente não tem muita esperança. As mulheres não sabem o que fazer, elas são mulheres conscientes, mas aí elas não querem ter filhos, mas ao mesmo tempo elas desejam ter filhos, mas quando vai ver a idade já está ameaçando questão genética. E aí eu digo para essas mulheres que andam com esse marginal ressuscitado, paz seja convosco, porque o que tem de vir, vem. O que tem de vir, vem. E vem do jeito que tem de vir. Então a gente tem que ter paz. A gente vive num mundo que está superlotado mesmo, tem vaga de emprego para ninguém não. Roubaram todo o nosso dinheiro, quebraram o país, não tem vaga de emprego não. Mas quem anda com o ressuscitado vai ter a paz para entender que você está num mundo desse, mas que o que é seu, o seu é. E isso não é um convite à incompetência, o que é seu, o seu é. Inclusive, é se deixar invadir pela sabedoria que te dá no momento. Igual aquelas coisas que eu te falei, né? E depois você está ali, olha, por exemplo, contar uma experiência pessoal só para mostrar o que é a ressurreição. Mesmo sendo um professor qualificado, etc., eu sou um nanico no mundo de professores que eu vou concorrer. Então não tem chance para mim, não tem vaga para mim. Mas de repente você vai nas designações e tudo, e ironicamente, né, e mesmo assim estou falando de um contrato temporário, ele acaba. Então estou dizendo que ressurreição é o tempo todo esse desafio. Mas só para contar uma coisa bem tópica, né? Aí eu fui num contrato que ele nem é atraente para chegar lá aquele tanto de pessoas, das quais Deus cuida de cada uma delas. Eu só estou dizendo que ali era o meu momento. E no meu momento eu estou assim, eu não era nem inscrito, estava como o pior dos candidatos no sentido documental do termo, porque melhor eu sou até do que o melhor classificado, em certo sentido, que eu me conheço. Né? E o melhor também é uma coisa bem relacional. Às vezes você é o melhor, mas os caras não querem te ouvir. Vocês acham que essa reformeca do ensino médio vai atrair aluno para o ensino médio? É piorar, agora que os meninos vão só até bomba na escola. Ou tem que ficar aqui de 7 às 4. Então não tem como você ser melhor professor numa situação assim, numa realidade social que não é só essa relação perversa, onde professores e alunos estão inseridos, mas é uma relação que vem lá de cima, né? Do Congresso, do presidente, das más intenções. Aí, Jesus, por exemplo, ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que ele levou sendo tudo isso maravilhoso? Pedra no geni. Tapa no geni, rasga a barriga do geni. Esse viadinho aí, ó, achando que é o salvador do mundo, nem casou. Qual a autoridade que tem para falar da família? Isso é tão sério que o reverendo mundo ele se considera o aperfeiçoamento de Jesus. O reverendo mundo morreu, mas ele criou uma igreja chamada Igreja da Unificação, que uma das bases doutrinárias dela é Jesus não teve família, então eu fui enviado por ele, ou eu sou até a reencarnação dele para aperfeiçoá-lo, porque eu tenho família. O reverendo mundo, seguindo muitos evangélicos aí no Brasil. Né? A seita da unificação. Aí o que acontece? Ele era maravilhoso, e ele foi cuspido pelo seu povo. Foi escorraçado. Então a gente não precisa também ficar com a autoestima muito baixa. A gente tem que ter mesmo a autoestima do marginal. Assim, não me quiseram, eu sei quem eu sou. E aí eu estava lá como o pior dos candidatos nessa vaga. E
De repente a designação tudo acontece, no primeiro lugar tinha pegado, tal. Eu estou ali em paz para ficar desempregado, mas basta chegar e dizer, desculpe, essa aqui é uma designação pública, eu posso olhar a data do atestado médico dele. Vamos olhar a data do atestado médico, vencido há 2 meses. Chama o segundo. O CAT vencido, aí chama o outro. Aí, pela essa história toda, as pessoas são boazinhas, porque a pessoa boa, ela tem ousadia. Os bonzinhos é aqueles assim, que como eles conseguiram uma vaga na pilantragem, então eles já vão embora, porque eles não têm paciência para essas discussões. Eles não querem se comprometer com a realidade da vida. Né? Então aí uma leva foi embora, aquela coisa toda, de repente, eu que era o penúltimo ou último lugar daquelas mais de 20 pessoas, estava ali. Eu peguei a vaga que eu peguei. E é legal quando você vê que você é merecedor da vaga, porque quando você entra na sala de aula, você ouve os meninos comentando, né, sobre as experiências passadas. Estou dizendo que eu sou o melhor do universo, estou dizendo que eu sou o melhor nessa situação. Como Jesus tem certeza absoluta que ele é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, só você que não sabe disso. Que fica aí, assim, tentando entender com as suas coceirinhas de ser humano, com suas esperancinhas de ficar famoso no mundo inteiro, com sua vontade de que todos olhem para você e vejam você como exclusivo nessa situação. Não, você pode até se tornar isso tudo, mas é uma coisa que quando você vê, você se tornou. Como José, não procurou nada, quando ele estava lá. Porque quem é ressuscitado tem esse estilo de viver. Olha, eu estou vivendo na simplicidade, só vim contar para vocês que eu estou vivo. Mas há muitos eventos para vocês. Vocês vão ver muita coisa ainda. Vem cá que eu vou contar para vocês. Vamos lá para o Monte das Oliveiras. Aí são eventos tão poderosos e às vezes até entristecedores. Olha, ele foi embora. Mas ele foi embora misturado com uma alegria de quem se reúne até ficar cheio do Espírito Santo. Ah, gente, quando a gente entende essa ressurreição no nível existencial, você vai fazer ciência sem medo de virar ateu. Você vai... E sem também a obsessão de ficar convertendo cientista. Você vai trabalhar sem a pretensão de virar o melhor funcionário da empresa, mas também sem medo de admitir que Deus vai te dando discernimento ali naquele trabalho no dia a dia. E que o objetivo nem é você se tornar o principal nome daqueles negócios. É que enquanto você está ali sendo fiel, outras pessoas estão vendo outras coisas, elas estão vendo o paralelo, o marginal, o ressuscitado. Ah, a gente tem que tomar isso pra gente no dia a dia. E aí você vai ficando bobo, no melhor sentido da palavra. O que é bobo? Você vai descobrindo que às vezes até para você comer uma comida gostosa, você tem de estar nele e ele tem de estar ressuscitado em você. O seu casamento ser verdadeiro é só se ele tiver ressuscitado entre você, senão não existe casamento. Não existe casamento. Quase tudo que vocês veem aí é farsa, inclusive o seu, enquanto você não tiver ele ressuscitado entre vocês. Porque só tem um jeito de ser humano, é andando com esse marginal ressuscitado. E aí você vai vivendo nessa marginalidade maravilhosa, que não é tráfico de drogas, nem é propina de operação Lava Jato, não é nada disso. É o tráfico daquele que fez todas as coisas, e ele fez todas as coisas com tanta propriedade, que essas coisas conseguem abominá-lo. Mas ele está o tempo todo dizendo, não, eu estou à porta e bato. Se alguém quiser, eu tenho coisas grandes e ocultas que vocês nem sabem. E não parece não, mas eu controlo toda a história. E eu não estou preocupado em parecer não preciso parecer, eu sou. Agora, enquanto o ressuscitado não está na sua vida, a gente vive de discursos, de domingo de Páscoa, de celebrações. São todas bem-vindas, mas só a partir do momento em que elas são verdade na sua vida. Por isso que esse aceitar a Jesus é uma coisa cotidiana, porque você pode estar andando 52 anos com ele, que você vai descobrir que você ainda precisa aceitá-lo no departamento da sua vida. Então, essa é a ressurreição existencial que vai acontecendo internamente,
Sem complexo. Que é isso que esse cara tá falando aqui? Que eu só vou ser casada se eu andar com ele. Não, eu sou mulher, rapaz, eu tenho propriedade. Ele tem que gostar de mim. Não estou falando disso, estou falando de humanidade. A humanidade é uma desgraça. Porque a humanidade foi feita para andar misturadinha com aquele que a fez. Mas como ela tem a liberdade de não querer isso, não querer isso também implica que não há isso fora dele. Não há. Mas Deus bem que podia me dar isso fora dele, né? Ué, então o que tem de ruim em você que você quer isso fora dele? Se ele é o Pai da eternidade, até a eternidade está nele. Então não tem nada disso fora dele. Você querer alguma coisa disso fora dele, mostra só o seu mau caráter. Não mostra que Deus é autoritário. Deus é Deus, você é criatura. Você é o ser do tempo e do espaço. Quem é ser do tempo e do espaço fala assim, meu Deus, é nele. Deus veio aqui no tempo e no espaço dizer, olha, quem crê em mim já passou da morte para a vida e eu o ressuscitarei no último dia, para falar da ressurreição eterna. Mas também ele diz da ressurreição literal. O amigo dele morreu, ele falou com Marta, eu sou a ressurreição e a vida, você está falando comigo, Joe estou aqui. Ele vai ressuscitar, porque a ressurreição está aqui. E o Lázaro ressuscitou. Mas ele também falou para Marta, a irmã do Lázaro que ressuscitou, Marta, você está muito eficiente, está muito preocupada com designação, preocupada com carne com papelão, está preocupada com as medidas do Congresso, está preocupada em fazer sua casa ficar muito bem para receber os anfitriões. A Maria escolheu a melhor parte, que dela jamais será tirada. E ele não diz o que é essa melhor parte, né? Marta continuou sendo ali a mulher, a Maria continuou ali sendo a mulher da Galileia, vítima daquela cultura. Isso aos nossos olhos, porque a parte que ela escolheu, que é estar quedada, ouvir os ensinos de Jesus, quedada é ficar assim, estou babando. Fala mais, Jesus. Coisa de gente à toa, né? Fala mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Eu que queria pegar esse homem, eu estou contente só de ouvir ele falando. Não precisa mais fazer nada, não precisa namorar comigo, Jesus. Mas Jesus chega para essa coisinha boba, esse sentimento de mulher, que a cultura considera uma coisa boba. Uma das coisas mais lindas que eu conheço é o sentimento de mulher. Mas a sociedade acha que isso é coisa boba, por isso que as torcidas chamam uma de Maria e a outra de frango. Porque não vale nada esse sentimento de mulher. Mas Jesus olha para esse sentimento de mulher e fala assim, olha só, ela escolheu a melhor parte que dela jamais será tirada. Então eu não sei como é que Maria viveu. Se o joelho dela passou a estar lá como o meu, a morte sempre chega. Mas ela já era ressuscitada ali no dia a dia. Viveu o descanso, nem olhou para as histórias, a gente não sabe as histórias de Maria. Tem uns livros aí falando que Jesus tinha um bolo com ela e tal. Isso são percepções de pessoas que não conheceram a ressurreição e a vida. Porque a vida é assim. Amizade com a mulher, meu filho. Isso é o natural, isso é o normal. Mas do ressuscitado, de uma Maria que já estava ressuscitada antes da morte de Jesus, qualquer situação picareta é ressuscitada por uma coisa que fala assim, cara, isso é loucura. É loucura mesmo. É a ressurreição existencial.